Boa noite, que Deus te abençoe. Que o Senhor te proteja nesta noite. Eu quero pedir a Deus e declarar que o Senhor te dê mãos abençoadas e família protegida. Deus sabe como fazer os seus recados, os seus sinais chegarem aos seus filhos, aos seus escolhidos. E essa oração que eu irei fazer, tudo que eu irei falar nesta noite, é uma das formas que Deus está encontrando de falar com você, uma pessoa que é escolhida por Ele. No mundo espiritual, vou falar de algumas coisas que são muito importantes eu sei que você precisa ouvir. Vou te falar o motivo de você estar passando por algumas lutas, algumas guerras, que aos olhos humanos você nem merecia estar passando. Existem coisas que você está enfrentando que aos olhos humanos você nem merecia. Eu quero falar sobre isso, só que é uma revelação da parte de Deus. Antes, eu quero que você escreva aí abaixo o seu primeiro nome e ao lado a frase "Eu sou escolhido de Deus" ou em "Eu sou escolhida de Deus". O nome disso é legalidade. Você vai dar legalidade no mundo espiritual. Escreva aí, por favor. Você que está entrando aqui pela primeira vez, eu peço a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, que Ele te abençoe ainda mais, que Ele te guarde, que Ele te proteja, que Ele ilumine os seus caminhos e te dê muita sabedoria. Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Eu sempre entro aqui para entregar os recados de Deus e orar pelos seus filhos. Não tenho dúvida que você é uma pessoa escolhida. Eu quero orientar você a se inscrever no canal. É gratuito e, a partir do momento que você se inscreve, você passa a fazer parte desta que é a maior corrente de oração do mundo. E fazer parte de uma corrente de oração só irá te abençoar, só irá iluminar os seus caminhos, trazer coisas boas para você. Você verá que ao longo dos dias terá mais paz no seu coração, tranquilidade, as coisas vão começar a acontecer porque buscar a Deus só nos trará coisas boas. Não é verdade? Aqui abaixo você verá a palavra e inscrever-se. Eu quero que, por favor, você clique. Depois você verá o símbolo de um sino, você clica também. E por último, você verá a palavra em todas, você clica. Conseguiu clicar na palavra inscrever-se, clicar no sino e depois clicar na palavra em todas? Eu peço que cliquem nesse símbolo dos gostei. Sempre que você entrar aqui, já clica nesse símbolo, tá bom? Isso é uma mensagem que você manda para o YouTube. Sempre ensino aqui que aquilo que eu falo aqui não é algo ruim, algo desrespeitoso para você, mas é algo que te ajuda. Então, ele faz com que outras pessoas conheçam essa corrente de oração. O nosso intuito aqui é falar de Deus, somente de Deus, sem falar de religião. Minutos atrás, antes de entrar aqui, o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração que eu estaria falando e orando por pessoas que são escolhidas dele. E uma pessoa que é escolhida, acontecem na vida dela coisas diferentes. O mundo espiritual consegue identificar uma pessoa que é escolhida. Vou te falar de novo. O mundo espiritual, o próprio inimigo, vou falar mais claro para você entender, o próprio inimigo. Quando eu digo o inimigo, não estou me referindo a pessoas, estou me referindo ao espiritual. O próprio inimigo consegue identificar uma pessoa que é escolhida, uma pessoa que é abençoada, iluminada, protegida. Por que você acha que o inimigo vai se preocupar com uma pessoa que não tem proteção de Deus? Uma pessoa que vive fazendo mal para os outros, uma pessoa que vive cavando a cova para alguém? A própria Bíblia diz: "E aquele que cavar uma cova para o seu irmão, nela mesmo cairá." Então, você acha que o inimigo vai se preocupar com a pessoa que vive invejando os outros, que vive falando mal dos outros, que vive querendo prejudicar os outros? O inimigo não se preocupa com essas pessoas porque essas mesmas pessoas irão atrapalhar a própria vida, porque a lei espiritual diz que aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então, o próprio inimigo sabe que uma pessoa que planta coisas ruins, lá na frente ele nem precisa fazer nada porque ela vai colher tudo. Ela nunca vai sair do lugar. Existem pessoas que, tentando derrubar os outros, elas mesmas caem. Mas a preocupação do inimigo, o foco dele, são pessoas que andam na luz, pessoas que são iluminadas, pessoas que têm um coração bom. Por isso você fala: "Meu Deus, eu busco tanto o Senhor, eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa de coração. Por que eu estou passando por isso?" É justamente por isso, porque você é uma pessoa iluminada, escolhida, e o inimigo sabe disso. E sabendo disso, ele vai tentar contra a sua vida porque ele quer te parar, ele quer te travar de alguma forma,
porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde, aliás, não é nem mais cedo nem mais tarde, no tempo de Deus, você será abençoada, você será abençoado. O escolhido de Deus passa por lutas que outras pessoas não vão passar, porque em toda família Deus sempre vai levantar ali alguém, uma ou duas pessoas escolhidas com a missão primeiro de resgatar aquela família, de orar por aquela família. Lembra de Jó? Quando eu falo aqui, eu profetizo, Deus te dá mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas. No livro de Jó, o próprio inimigo confessa que Deus colocou um muro de fogo ao redor da família de Jó por causa dele. Se você ver na Bíblia, Jó, capítulo 1, de tempo em tempo, Jó orava e fazia propósitos. Jó ofertava por cada um dos seus familiares para que Deus viesse guardá-los, protegê-los. Então, através da vida de Jó, havia uma proteção sobre a família. O inimigo tinha fúria, raiva de Jó. E eu sei que estou falando com pessoas que o inimigo tem fúria da tua vida porque você é uma pessoa escolhida. Existem pessoas, eu estou falando aqui, existem pessoas na sua família que não caíram e eu creio que não vão cair por causa das tuas orações. Existem pessoas da sua família que o laço do inimigo não tocou por causa das suas orações. Você não tem nem ideia, sinto confirmação aqui quando falo isso. Teve momentos que você estava cansada, cansado, e você orou e você não tem ideia de como aquela oração no seu cansaço, que você quase não fez, que você quase não entrou aqui para orar, você não tem ideia que foi aquela oração que trouxe um livramento para um familiar, que trouxe o livramento e a proteção para alguém que você ama. Por isso a fúria do inimigo contra a tua vida, por isso a fúria do inimigo contra a sua história. O escolhido de Deus, muitas vezes, nem ele tem a noção do plano, do propósito, do projeto que Deus tem na vida dele. Você nem sonha, nem a sua melhor visão vai chegar perto do que Deus tem para você. Enquanto eu estou falando aqui, lembro da história de Davi. Deus mandou o profeta na casa do pai de Davi e a Bíblia diz que Deus falou, e nessa casa, um dos filhos de Jessé será o novo rei. Jessé mandou chamar todos, menos Davi. E quando o profeta viu os filhos de Jessé, a Bíblia diz que eram rapazes que tinham uma aparência, altura, e o profeta foi ungir um deles. Deus disse, e não faça isso, eu não escolhi essa pessoa. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Não é nenhum deles. Então o profeta disse para o pai, e está faltando alguém aqui porque Deus me revelou que não é nenhum desses. E o pai disse, e tem mais um, o mais moço. É Davi. Está lá atrás das malhadas tomando conta das ovelhas, mas é o mais jovem. Chama ele. Quando Davi entra na casa, Deus fala, e fique de pé e unja a cabeça desse rapaz porque ele é o meu escolhido. Você está diante do novo rei de Israel. Ou seja, nem o pai acreditava que seria Davi, nem mesmo Davi acreditava que Deus olhou para ele lá atrás das malhadas. Nem você tem ideia do que Deus tem para a tua vida. Por isso, só se entregue a Deus, confie. O que você está passando hoje são retaliações que no mundo espiritual estão acontecendo justamente porque você é uma pessoa escolhida, justamente porque você é um homem, uma mulher que Deus escolheu. O inimigo levantou uma tempestade. Aí eu pergunto a você, ele sabendo que quem estava no barco era o Filho de Deus, o próprio Deus ali, ele não tinha nenhuma chance contra o Senhor Jesus. Ele não tinha chance de tocar no Senhor Jesus. O inimigo nunca será maior que Deus. Mas ele colocou uma tempestade. Você acha que o inimigo também não vai levantar uma tempestade contra a minha vida, contra a sua vida? Claro que ele vai. Ele levantou a tempestade contra o barco que estava o Filho de Deus. Ele não vai tentar levantar uma tempestade contra a sua vida? Ele vai. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando acordaram ele, ficou de pé e como Filho de Deus e como Deus, ele disse, e acalma-te. E tudo se fez paz, tudo se acalmou. Aleluia. Porque ali estava o Filho de Deus e não existe maldade, espírito ruim, nada que venha a ser maior do que Deus. Não é verdade? Existe um chamado na tua vida. Deus te escolheu. O inimigo pode ficar furioso contra você, mas contra isso ele não pode mudar nada. Deus te escolheu. Essa fúria, esse levante que está acontecendo no mundo espiritual é a maior prova que o inimigo sabe que você vai tomar posse de uma grande vitória. E a direção que eu te dou é, não desista,
Não desista porque Deus vai te abençoar. Nesta noite eu quero orar. Eu vou orar e que essa palavra fique no teu coração e que você receba a força divina para não desistir. Eu sei que estou falando agora com uma pessoa aqui que é escolhida, uma escolhida de Deus. Deixe eu orar por você agora. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse momento de oração, Senhor, tua palavra chama de ir à hora sagrada horário da viração. Nesse momento eu quero orar pela tua filha, pelo teu filho. Eu sei que estou orando por pessoas que são escolhidas do Senhor, que o Senhor tem um plano, um propósito, e essa é a fúria do inimigo porque ele sabe que ela vai chegar no tempo da vitória, que ele viverá o tempo de bênção e de milagre. Toca, Pai, na vida de cada um deles. Fortaleza, põe de pé, levanta, meu Deus, que nesta noite a tua força e a tua unção venham sobre a vida de cada um deles. Levante uma das suas mãos e declare, diga assim, e eu sei que Deus me escolheu e ainda que o inimigo se levante, ele não é maior do que o Deus que me escolheu. Diga, e a bênção de Deus está sobre a minha vida e sobre a minha família, em nome do Senhor Jesus. Olha assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Diga, glória a Deus. Receba essa bênção, essa palavra e essa oração. Que Deus te abençoe muito. À meia-noite nós voltamos. 7 minutos de oração na presença de Deus. E eu peço a você agora que, antes de sair, compartilhe essa oração com 33 pessoas. Que a bênção de Deus esteja com você.